Pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui mais um autovlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Fiat Cronos nas versões 1.3 Drive, com câmbio manual de 5 marchas, e Precision 1.8 com câmbio automático de 6 marchas. Bom, o Cronos é o sedã do Fiat Argo, que é o substituto do Palio e do Punto, né? Bem como o Cronos veio para substituir aí as versões de topo do Gran Siena, né? Que já haviam sumido um pouco do mercado. Como substituto do Palio e do Gran Siena, ele realmente é uma grande evolução. Agora, quando você imagina ele substituindo também o Linea, já dá aquele meia dúvida, né? Porque o Linea era um carro de uma dinâmica bastante interessante, afinal ele derivava do Punto, né? Que era um outro carro de dinâmica também muito interessante. Então o Argo ele perde um pouquinho, e o Cronos, bem como o Argo, por serem da mesma plataforma, terem o mesmo entre-eixos, um pouquinho de dinâmica quando comparado ao Punto, né? A versão anterior dele, entre aspas, né? Ele mantém o mesmo entre-eixos do hatchback, o Cronos, tem um porta-malas bastante interessante, né? Cabe muita coisa ali dentro. O desenho das lanternas até que ficou legal. É meio que uma mistura de HB20 com Audi A3 Sedan, mas ficou legal o conceito visual, né? Mas eu acredito que o entre-eixos do carro deveria ser um pouco maior, porque o espaço interno é bom, tá? Da mesma forma que no Argo. Mas o espaço para pernas poderia ser ainda maior, né? Ainda mais que é um sedã. O que dá uma sensação de espaço maior no banco traseiro é a questão do encosto do banco traseiro, que é um pouquinho mais deitado do que no Argo. Então ele dá uma sensação de espaço maior, mas ele não tem efetivamente um espaço maior do que no Argo. Uma das características mais positivas do Cronos é o interior. O interior é muito bonito, é muito bem desenhado e muito bem montado. Isso daí é graças à era FCA, né? Ele lembra muito o Renegade, lembra muito a Toro, e isso é uma característica muito positiva, porque o carro ficou muito bonito por dentro realmente. Quando comparado com seu principal rival, o Virtus, né, o sedã do Polo, é muito mais bonito. O único diferencial no caso do Virtus é aquele, na versão de topo de linha, que você tem o painel em TFT, né? Mas no restante, em questão de desenho, na questão visual, o do Argo é muito mais bonito. Inclusive lembrando do Fiat Tipo, né? Afinal de contas, o Argo ele se baseou muito no Fiat Tipo da atual geração para ser lançado, né, o conceito do desenho do carro em geral, bem como o Cronos. Outra questão que eu particularmente não gostei na questão do desenho é que na lateral, ao invés deles terem retirado aquelas borrachas que ficam no entorno das janelas, né, usado um padrão mais moderno com as janelas rentes à carroceria, eles mantiveram aquele perfil que nem já existia no Gran Siena, e aquilo é feio de se ver, né? Ainda mais num carro que vai estar trabalhando numa faixa que vai partir dos R$60 mil até R$84 mil na versão de topo. Outra característica de diferencial do Cronos para o Argo é o capô, que é diferente, e também o para-choque dianteiro ele é diferente do Argo, né? São duas características que dão um aspecto mais bonito e elegante ao Cronos, né? Como a Fiat já havia feito entre o Linea e o Punto, né? O Linea e o Punto, se você trocasse os faróis, um encaixava no outro, né? A frente do carro. Mas enfim. Outra característica muito positiva do Argo, o painel dele, o cluster do painel. O computador de bordo da versão Precision é muito completo, é muito interessante. Você tem até o orímetro do motor, né? Você vê quantas horas aquele motor já trabalhou, você tem uma quantidade de informações que você não vê em nenhum outro carro da categoria. Enquanto no Virtus, né, o sedã do Polo, nós temos o GPS no cluster do painel, no Cronos nós temos informações muito interessantes a respeito do funcionamento do motor. Fora que o letreiro, quando você bota no velocímetro digital, é muito grande, então dá para você enxergar muito bem, né? Eu gostei dessa parte.
Acabamento interessante, a posição dos bancos é um pouquinho elevada, poderia se abaixar mais os bancos, eu acredito, porque nós não estamos falando aqui de um SUV, e sim de um sedã. A central multimídia é bastante intuitiva e tranquila de se mexer. Dinamicamente, ele é muito parecido com o Argo, eles têm o mesmo entre-eixos, então não muda muito, ele é um carro relativamente ágil, muito macio, eu gostei dessa parte, e isso é uma característica que ele compartilha com o Polo e com o Virtus, curiosamente, tá? Parece que é como se o mesmo engenheiro tivesse trabalhado nas duas suspensões desses carros, né? Desses 4 carros. Então é bastante interessante essa questão. O motor 1.3 Firefly com a transmissão manual faz um casamento legal, por incrível que pareça. Eu acredito que no futuro aí próximo deva existir alguma versão Tetra Fuel, né? Como existia no Gran Siena com o motor 1.4, que é aquela versão que adiciona o sistema GNV no carro de fábrica, né? Mas com gasolina ele funcionou muito bem e muito econômico. Eu consegui fazer médias com 1.3 de 13,2 km por litro no ciclo urbano com ar-condicionado ligado e start-stop ativado, e na estrada cheguei a 16,4 km por litro de gasolina a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Achei médias muito boas, um motor que gosta de girar, apesar de ser um 8 válvulas, né, 2 válvulas por cilindro, mas muito bom, um motorzinho muito gostoso. A transmissão ela bem escalonada, o câmbio manual ele tá uma bola fora da Fiat, que a Fiat tinha uns câmbios manuais que eram meio molengas ultimamente, né? E ele é bastante preciso, é gostosinho de você engrenar as marchas, né? Todos os comandos do carro são bastante tranquilos, são macios de se tocar, funcionam bem, obviamente, né? Na versão 1.8 Precision, com um câmbio automático de 6 marchas, eu obtive médias de 10 km por litro de gasolina no ciclo urbano com ar-condicionado ligado e com start-stop ativado. E na estrada eu não consegui passar dos 14,8 km por litro de gasolina, 110 km por hora em sexta marcha com o ar-condicionado ligado. 1.8 eu acho que ele já não casa tão bem com o Cronos. Não por desempenho, ele tem mais desempenho que o 1.3, é óbvio que tem, mas não traz aquele desempenho que você espera. E ele é muito ríspido, né? Ele é muito... ele gosta de ser acelerado, é um motor que trabalha bem em alta, mas ele acaba se tornando áspero em altas rotações, e o barulho do motor invade muito a cabine. Fora que o trabalho entre o motor e o câmbio, que é a mesma caixa utilizada no Virtus, por acaso, uma Isin de 6 marchas, ela não tem um casamento tão perfeito. Ou melhor, talvez não seja nem o casamento do motor com o câmbio. O motor ele não tem tanto torque em baixa, então o câmbio às vezes acaba se embananando de vez em quando. Ele responde bem às borboletas atrás do volante, né? Essa parte é tranquila, mas você sente que falta algo ali, né? Falta potência e sobra consumo, né? Um consumo pesado para um carro tão atual. Agora, eu acredito que quando eles lançarem o Firefly Turbo, que está previsto, aí sim o desempenho e a questão do consumo nessa versão topo de linha vai melhorar muito. Fora que eu também achei as rodas, né, da versão topo de linha muito exageradas para a proporção do carro. O carro fica parecendo um Jeep de tão elevado que ele fica com aquelas rodas e o perfil dos pneus muito baixo, né? Não casou muito bem. Você vê que a caixa de rodas ela quase não tem espaço. É meio esquisito de se olhar esteticamente, né? Mas enfim, comparando em questão de preços, né, com o Virtus, eu acredito que o Cronos vai sofrer um pouco, principalmente na versão topo de linha, porque eu achei um carro que ele não vale R$84 mil. É muito dinheiro para a versão Precision automática com todos os opcionais. Ele não tem nenhum diferencial para custar aquilo tudo e ainda traz um motor muito antigo. Enquanto a versão de entrada, ela é até interessante. Eu fiquei na curiosidade de dirigir a versão GSR, né? Drive GSR, que é a versão
com câmbio automatizado de uma embreagem para ver como era o desempenho dele, porque não tinha na concessionária onde eu testei o carro, né? Mas não sei se casaria tão bem quanto o câmbio manual casou, né? Porque é um carro mais pesado, né? E um carro que admite também mais peso, tem essa vírgula, né? Um sedã normalmente não vai ser utilizado somente por uma pessoa. Normalmente a pessoa que compra um sedã vai utilizar o carro com as 4 pessoas, a mala cheia, então o câmbio pode se enrolar um pouco. Enquanto o GSR no Argo estava funcionando legal, não sei se no Cronos ele manteria o mesmo funcionamento. Mas enfim chegou o Fiat Cronos. Ele vai ter muita dificuldade com os novos competidores. Ele não é um grande substituto para o Linea, mas sim um bom substituto para o Gran Siena, que é a coisa mais lógica que está acontecendo no momento. Ele não apresenta um refino de direção como o Polo, que é uma coisa que você sente muito bem dirigindo, uma coisa sólida e diferente, né? São percepções diferentes, né? de qualidade de direção. Você sente uma evolução grande do Palio e que se equivale ao Palio em percepções de tamanho, enfim. Então ele vai sofrer um pouco no mercado. Primeiro pelo Virtus, né? O principal concorrente dele, mas a chegada aí prevista para o meio do ano do Toyota Yaris, com o peso da marca Toyota, eles podem vender aquela droga até com um câmbio automático de 4 marchas e o motor do Etios, que vai vender. Nós sabemos muito bem que vai vender muito, né? E também com o Honda City, né, que foi reestilizado e sofre da carência dos controles de tração e estabilidade, que no Argo básico, nessa versão manual que eu testei, não tem. A versão topo de linha tem o controle de tração e estabilidade, e a adição do controle de tração e estabilidade ocorre no 1.3 quando você adiciona o câmbio GSR, né? A transmissão automatizada. Mas enfim, é uma evolução dentro da Fiat, principalmente em termos de qualidade de montagem e qualidade do interior. A montagem do interior é espetacular no Argo para a categoria a qual ele concorre e muito bem desenhado. Isso daí definitivamente é. Tá bom, pessoal? Então essas foram as minhas impressões ao falar do Fiat Cronos. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo, se inscrevam no canal. E aí, dentre esses sedãs superfaturados, qual deles vocês teriam? O Argo, o Futuro Yaris, o Virtus ou o City? Superfaturados porque vamos concordar, né? Seriam carros que tinham que partir ali da faixa dos 50 mil e não dos 60 para cima, né? É isso então, pessoal. Valeu!